aí, gente, aqui é o professor Anderson com vocês novamente. E agora nós vamos tratar sobre um dos temas mais corriqueiros da Fundação Getúlio Vargas, que provavelmente vai estar na sua prova também, tá? Então, é um tema que está praticamente em todas as provas da Fundação Getúlio Vargas. O nome desse tema é referentes textuais, tá? Que ele fala sobre coesão referencial. Os referentes textuais acontecem da seguinte forma: quando em determinado ponto do texto, algo se refere a algo que já foi dito, ou algo se refere a algo que vai ser dito ainda dentro do texto. Então, isso é o quê? É um referente textual. O referente textual não é difícil de ser identificado, tá? Mas a Fundação Getúlio Vargas vai tentar tornar isso difícil para você. Quando é que nós temos um referente textual? O referente textual acontece quando? Quando um ponto do texto, tá? Eu posso ter uma palavra do texto que se refere a uma frase inteira, não apenas a uma palavra do texto. Ou quando um termo fala sobre outra palavra que está dentro do texto. Tá? Nós vamos verificar isso hoje. Quando nós falamos de referentes textuais, a Fundação Getúlio Vargas gosta muito de quem? Gosta muito dos pronomes demonstrativos, dos pronomes definidos e indefinidos. Mas o que ela mais gosta é quando fala sobre os pronomes demonstrativos, principalmente quais? O esse, o este, o aquele. Tá? Ela fala sobre aquela relação anafórica, aquela relação catafórica. Ela vai falar bem assim, isso daí é feito, essa referência textual é feita por catáfora. Ela não vai pedir dessa forma não, na maioria das vezes. Tá? Na maioria das vezes, o que ela vai fazer? Ela vai pedir de você qual é a forma correta, por que aquele pronome demonstrativo foi utilizado. Ela vai falar bem assim, porque o seu referente vai ser dito a seguir, porque o seu referente já foi expresso anteriormente dentro do texto. Então, são algumas formas que a Fundação Getúlio Vargas pede esse tema, mas esse tema está praticamente em todas as provas da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Acompanhe na tela do seu computador o material que você recebeu. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre referentes textuais. Um dos referentes textuais falam sobre os pronomes demonstrativos. Então, o pronome demonstrativo demonstra a posição de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, tempo ou no próprio discurso. Tá? Mais uma coisa importante aqui, eles também podem falar sobre a coesão textual. Esse referente textual pode estar aí para marcar a coesão textual, ou seja, para tornar o texto correto. Eles se apresentam em formas variáveis, ou seja, aqueles que vão variar em gênero e número, e aquelas formas não variáveis. Observem isso daqui. Observe esse quadro. Nós temos os referentes textuais, tá, que são os pronomes demonstrativos. Nós temos aqueles que falam sobre a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Na primeira pessoa, nós vamos ter o quê? O este, essa, esta, estes, estas e os invariáveis, que é isto. Tá? Eu nunca consigo falar istos, eu só consigo falar isto. E os variáveis são o quê? O este, esta, estes, estas, quando ele se refere à primeira pessoa. Segunda pessoa, nós temos o esse, essa, o esses, essas, que são os variáveis. Os invariáveis, nós falamos o isso. Tá? Nós não podemos falar issos. Aí nós temos os da terceira pessoa, que é aquele, aquela, aqueles, aquelas. E nós temos os invariáveis, que é o aquilo. Tá? Eu não consigo falar o aquilos. Tá? Então, esses são os pronomes demonstrativos variáveis e os invariáveis, que falam sobre o quê? O que eu falei aqui anteriormente. Tá? Aqueles que demonstram a posição de um elemento qualquer, tá? A posição de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando no espaço, no tempo ou no próprio discurso. Tá? Quando eu falo a posição de um elemento qualquer, eu estou falando sobre o quê? Sobre a proximidade espacial, tá? Aquilo que nós vimos lá no macete. Perto de mim, longe de ti, tá? Perto de ti, longe de mim ou longe de nós dois. Isso aqui em relação ao espaço. Em relação ao tempo, presente, passado, futuro ou passado bem distante. E no próprio discurso, tá? Quando é que é em relação ao próprio discurso? Quando algo vai ser citado, quando algo foi citado anteriormente. Então, dentro do próprio discurso, ele fala sobre referência textual para marcar a coesão textual. Tá? Então, pronomes demonstrativos referem-se às pessoas do discurso e indicam a posição de determinado elemento, de determinado ser no espaço, no tempo ou no contexto. Tá? Em relação à Fundação Getúlio Vargas, o que é que vai nos interessar? Justamente esse cara aqui em relação ao contexto.
Eles se apresentam em forma variáveis, gênero e número, e os não variáveis. Mas, para poder identificar esse aqui do contexto, nós também temos que saber o quê? Quando esse demonstrativo se refere a pessoas do discurso, que indica a posição desse determinado ser no espaço e no tempo. No contexto vai ser o mais importante, mas quando falar de espaço e tempo também vai ser importante. Por quê? Porque a Fundação Getúlio Vargas vai jogar isso nas alternativas. Ela vai tentar dar um nó mental em vocês. Ela simplesmente vai misturar conceitos para fazer você errar essa questão. Observem aqui, ó, os empregos dos pronomes demonstrativos, que é um estilo de questão da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos o pronome demonstrativo, o, os, as. Então, serão pronomes demonstrativos quando estiverem substituindo outros pronomes demonstrativos, como aquele, aquela e aquilo. Aquele, aquela e aquilo. Tá? Aqui no quadro comigo, um estilo da questão da Fundação Getúlio Vargas vai falar sobre isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês. O que é um referente textual? Algo que se refere a alguém dentro do texto, dentro do espaço, do tempo ou dentro do próprio contexto. Um estilo da Fundação Getúlio Vargas, ela vai querer que você identifique quando eu não tenho um referente textual, quando um demonstrativo não se refere a ninguém dentro do contexto. Tá? Pode falar bem assim, ó. Vamos falar bem assim, ó. Várias pessoas se posicionaram em relação ao aborto. Bom, ponto, tá? Várias pessoas se posicionaram em relação ao aborto. Os que eram contra deram seus argumentos. O estudo da Fundação Getúlio Vargas fala justamente sobre isso daqui, ó, sobre palavras que não remetem a ninguém dentro do contexto, tá? Nem anteriormente, nem posteriormente. Então vocês têm que verificar bastante isso daqui com calma para poder analisar esse tipo de questão. Observe aqui, ó. Várias pessoas se posicionaram em relação ao aborto. Os que eram contra deram seus argumentos. Ela vai falar bem assim, ó, referente textual remete a algo que foi dito anteriormente ou algo que foi dito posteriormente. Assinale qual dos termos destacados abaixo, dentro do texto, não tem referentes textuais. Ela vai lá e vai grifar essa palavrinha aqui para você, tá? Que é um pronome demonstrativo. Aí o que você vai fazer? Você vai falar assim, o hoje está se referindo às pessoas, tá? Está falando que essas pessoas que eram contra, tá? Está falando, várias pessoas se posicionaram. Então, pessoas é o referente textual do hoje. É aí que você vai se enganar, tá? Porque pessoas não é o referente de hoje. Porque para ser referente, ó, nós temos masculino, mas pessoas está como? Está no feminino. Então, eu não posso dizer que hoje é o referente de pessoas. Ok? Então, ele não substitui pessoas aqui, tá? Ele não vai substituir essas pessoas. Então, ele não pode ser considerado um referente textual. Mas ele pode ser considerado o quê? Um pronome demonstrativo, porque ele substitui quem? Ele pode substituir o demonstrativo aqueles. Então, se você fizer a substituição, olha só como é que vai ficar. Você pode dizer isso aqui, ó. Várias pessoas se posicionaram em relação ao aborto. Aqueles que eram contra deram seus argumentos. Tá? Aqueles que eram contra deram seus argumentos. Então, hoje não está substituindo pessoas. Tá? Ele está dando de uma forma indefinida, ele não consegue definir. Tanto que tu não pode falar assim, ó, aqueles pessoas. Tu pode falar assim, ó, aqueles pessoas. Agora, se tivesse dessa forma aqui, ó, se de repente, no lugar desse hoje, tivesse assim, ó, as, ó, várias pessoas se posicionaram em relação ao aborto. As que eram contra deram seus argumentos. Ou seja, as pessoas que eram contra. Aquelas pessoas que eram contra. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse um as, nós teríamos o quê? Nós teríamos uma palavra com referente
textual, porque ela ia substituir o quê? Ia substituir aquelas que substituem a palavra pessoas. Aí sim eu teria o quê? Referente textual. Então, cuidado com esse tipo de questão, porque esse tipo de questão é corriqueira da Fundação Getúlio Vargas, que ela fala a única palavra que não tem referente textual, aquela que não pode ser explicada pelo próprio texto, aquela que não tem referente textual. Tá ok? Então, vamos continuar aqui. Pode olhar na tela do seu computadorzinho comigo. Observe aqui, ó. Não entendi o que você falou. Que é justamente esse exemplo aqui, ó. Não entendi o que você falou. O que é um referente textual? Referente textual é quando algo dentro do texto se remete a algo que foi expresso anteriormente ou que ainda vai ser expresso. E em algumas questões da Fundação Getúlio Vargas, o que ela vai falar? Ela vai simplesmente pedir de você se você consegue dizer se essa palavra destacada tem ou não um referente textual. Quando eu falo bem assim, ó, não entendi o que você falou. Aqui ele está se referindo a alguém dentro do texto? Ó, não entendi o que você falou. Ele está se referindo a alguém? Não, ele não se refere a ninguém, ele não tem referente textual. E tanto que você pode substituir, ó, não entendi aquilo que você falou. E que foi aquilo que você falou? Está escrito aqui? Não está escrito. Então esse o aqui não tem referente textual. Então a palavra sem referente textual. Tá ok? Então seguindo adiante. Os bosques daqui não são como os de lá. Os bosques daqui não são como os de lá. Observe aqui, ó, os bosques daqui não são como os bosques de lá. Então nós temos o quê? Nós temos um os que tem referente textual, porque ele se refere a quem? Se refere à palavra bosques. Então ele está fazendo o quê? Ele está remetendo bosques, ele está colocando bosque novamente aqui. Então nós temos aqui, o que aqui? Um demonstrativo que tem referente textual. Então tente observar isso nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Seguindo adiante, vamos ao emprego dos pronomes demonstrativos. Tal e tais serão pronomes demonstrativos quando estiverem substituindo outros pronomes demonstrativos, como aquele, aquela e aquilo. Tá? A Fundação Getúlio Vargas pede o tal e tais? Praticamente eu não vi isso, mas isso aqui é só importante para você conseguir fazer uma diferenciação na estrutura. Ninguém acreditaria em tal coisa. É a mesma coisa que falar o quê? Ninguém acreditaria naquela coisa. O que nós temos aqui? Nós temos o pronome demonstrativo, tá? Porque ele substitui outro pronome demonstrativo dentro desse contexto. Eu posso fazer uma substituição, tá? Então ninguém acreditaria naquela coisa. Agora observe esse exemplo aqui, ó, mesmo e próprio. Agora, mesmo e próprio é campeão de prova da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então a palavra mesmo e a palavra própria são os campeões de provas da Fundação Getúlio Vargas. Mesmo e próprio indicam um termo igual ao outro que já ocorreu no discurso. Então, eles indicam um termo igual ao outro que já ocorreu no discurso. Observe aqui, ó. As condições não se alteram, são sempre as mesmas. Não é a mesma coisa que falar, pessoal, as condições não se alteram, são sempre as mesmas condições. Tá? Então, mesmas está substituindo quem? Está substituindo condições. Ou seja, ele está indicando um termo igual ao outro que ocorreu no discurso. A palavra mesmo e a palavra próprio aparecem muito nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Se eu falar bem assim, ó, ele mesmo fez os trabalhos. Eu não posso dizer que ele próprio fez os trabalhos. Ó, ele fez o trabalho. Tá? E ele mesmo os corrigiu. Tá? Então, nós temos o quê? A palavra mesmo que indica próprio. Ele está simplesmente colocando em outra oração algo que já foi dito anteriormente. Ele indica um termo igual ao outro que já ocorreu no discurso. Observe aqui, ó, também usados como reforço dos pronomes pessoais. Ele mesmo escreveu o discurso. Foi exatamente isso que eu falei. Ó. Ele próprio escreveu o discurso. Então, é utilizado para quê? Para reforçar os pronomes pessoais, que tem a função de falar o quê? A própria pessoa, aquela mesma pessoa. Ou como pronomes, concordam com o nome a que se referem. Observe o exemplo. Ela própria fez o jantar. Tá? Então, ele mesmo fez o jantar, ela mesma fez o jantar, ele próprio fez o jantar, ela própria fez o jantar. Tá? Então, isso daqui é o emprego correto do mesmo e do próprio. Seguindo adiante. Pronomes indefinidos, tá? Agora vamos dar uma olhada aqui nos pronomes indefinidos que a Fundação Getúlio Vargas vai pedir de você, mas não vai pedir para você classificar como pronome indefinido. Olha só o que acontece com o pronome indefinido. São aqueles que sempre se referem à terceira pessoa do discurso de modo vago.
impreciso ou genérico, representando pessoas, coisas ou lugares. Quem é a terceira pessoa do discurso? Primeira pessoa do discurso é quem? Eu. Segunda pessoa do discurso é quem? Tu. E quem é a terceira pessoa do discurso? Ele ou ela, eles ou elas, mas sempre de uma forma vaga, imprecisa ou genérica. Observe aqui, ó. Alguém deixou a porta aberta. Aqui nós temos o quê? Nós temos o pronome indefinido. Tá? Morfologicamente, ele é o quê? Ele é um pronome indefinido. Você sabe quem é esse alguém que deixou a porta aberta? Não, você sabe que esse alguém deixou a porta aberta, mas você não consegue dizer quem foi esse alguém. Ah, mas professor, isso daí é um sujeito indeterminado? Não, porque sintaticamente eu tenho um sujeito simples. Mas morfologicamente nós temos o quê? Nós temos um pronome indefinido. Por quê? Porque eu não posso definir quem é esse alguém que deixou a porta aberta. Observe o próximo exemplo. Quem quer que seja será muito bem-vindo. Você sabe quem é esse quem sobre o que ele está falando? Você não sabe, você só sabe que esse quem vai ser bem-vindo, mas você não sabe dizer quem é esse quem que vai ser bem-vindo. Observe aqui agora. Nós temos os pronomes indefinidos mais empregados, tá? Nós temos os que são chamados de pronomes indefinidos variáveis. Quais são eles? Nós temos o algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vário, quanto, tanto, qualquer, quaisquer, bastante, qual, um. Nós temos os invariáveis, que é o quem, algo, tudo, nada. Esse algo, tudo, nada sempre vão se referir a coisas. Nós temos outros invariáveis, tá? Que se referem às pessoas, que é quem, alguém, ninguém e outrem. Nós temos os invariáveis, que significa cada e que, tá? Nós temos o cada e que se refere tanto a pessoas quanto a coisas. Isso aqui vai te interessar quando ele se refere a coisa, quando ele se refere a pessoa, na prova da Fundação Getúlio Vargas. Não, isso aqui não vai te interessar, mas isso aqui é só para você poder diferenciar um do outro. Agora vamos aos empregos, tá, dos pronomes indefinidos. Algum, quando for anteposto ao substantivo, ele tem sentido afirmativo, tá? Proposto ao substantivo, assume sentido negativo. Isso interessa para a prova da Fundação Getúlio Vargas? Interessa, tá? Então, quando ele for anteposto ao substantivo, ele vai ter valor afirmativo. Depois do substantivo, ele vai ter valor negativo. Por que que isso interessa? Porque a Fundação Getúlio Vargas vai pedir para você diferenciar essa estrutura. Ele vai querer que você entenda o valor semântico dele dentro do contexto. Observe o exemplo. Algum dinheiro será deixado por ela. Você só sabe que algum dinheiro vai ser deixado, você não sabe a quantidade de dinheiro que vai ser deixada, tá? Então, quando eu falo algum dinheiro terá sido deixado por ela, qualquer quantidade de dinheiro terá sido deixada por ela. Agora, se ele falar bem assim, ó, dinheiro algum terá sido deixado por ela. Se você observar o que aconteceu, essa questão aqui é corriqueira da Fundação Getúlio Vargas. A posição do pronome em relação ao substantivo alterou totalmente o sentido da construção. Então, esse tipo de questão, a Fundação Getúlio Vargas vai pedir muito de você em prova. Então, gravem isso aqui. O algum, quando estiver anteposto ao substantivo, ele tem sentido afirmativo. Mas ele é o que? É indefinido, você não consegue definir. Quando ele estiver proposto ao substantivo, pós-posto ao substantivo, ele assume sentido negativo. Tá? Então, ele vai ter o quê? Uma negação. Cada não deve ser utilizado desacompanhado de substantivo ou numeral. Possui valor distributivo. Tá? Então, cada não deve ser utilizado desacompanhado de substantivo ou numeral. Ele possui um valor distributivo. Observe isso daqui. Ó. Eles receberam R$20 cada um. Eles receberam R$20 cada um. Então, observe isso daqui. Ó. Cada não deve ser utilizado desacompanhado de substantivo ou numeral. Ele possui um valor distributivo. Eles receberam R$20 cada. Certo, antes de substantivo será pronome indefinido. Depois do substantivo será adjetivo. Questão corriqueira da Fundação Getúlio Vargas, tá? Que é a posição da palavra em relação ao substantivo, que simplesmente faz mudar essa palavra inteira de sentido, faz mudar a construção de sentido.
Observe aqui, ó, não entendo certas pessoas, tá? Observe aqui, ó, não entendo certas pessoas, não entendo algumas pessoas. Ele tem o quê? Ele tem um valor indefinido, eu não sei quem são essas pessoas. Agora, se eu alterar, escolheram o local certo para o evento. Se você observar, se eu falar bem assim, ó, escolheram certo local para o evento, ó, escolheram algum local para o evento. Agora, escolheram o local certo para o evento. A posição da palavra certo em relação ao substantivo simplesmente mudou o quê? Mudou o valor semântico da construção. E esse tipo de questão aqui, a Fundação Getúlio Vargas pede muito na prova dela. Nós temos agora aqui a palavra todo e toda. Quando desacompanhados de artigo, significam qualquer. Tá? Então, todo, quando tiver acompanhado de artigo, desacompanhado de artigo, significa qualquer. Observe aqui, ó, todo homem é mortal. Tá? Então, quando eu falo todo homem é mortal, é a mesma coisa que falar o quê? Qualquer homem é mortal. Então, quando ele estiver desacompanhado de artigo, ele vai significar qualquer. Todo e toda terá sentido de totalidade se vier anteposto ou posposto a um substantivo acompanhado de determinante. Terá sentido de totalidade, ou seja, total. Tá? Se vier anteposto ou posposto a um substantivo acompanhado de determinante. Olha como isso aqui vai funcionar. Ela comeu o lanche todo, comeu a totalidade do lanche. Então, ela não tem aquele valor que foi dito anteriormente, que comeu qualquer lanche. Tá? Então, quando ela vier anteposto ou posposto ao substantivo acompanhado de determinante, ele vai ter sentido de totalidade. Ela comeu o lanche todo. Tá? Ela poderia também falar assim, ela comeu todo o lanche, ou seja, comeu o lanche totalmente. Chegou toda a informação sobre a prova, chegou a totalidade da informação. Então, se você observar, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos um determinante. Qual é o determinante? O artigo. Tá? O artigo determina que todo é esse. Então, quando tiver esse determinante, ele vai significar o quê? Vai significar totalidade. Próximo, qualquer, não deve ser usado em sentido negativo. Em seu lugar deve-se usar algum, posteriormente ao substantivo, ou nenhum. Serve tanto para o feminino quanto o masculino, tá? Porque tem gente que fala bem assim, ó, ele não fez coisa qualquer, tá? Ele não fez coisa qualquer. O correto seria o quê? Ele não fez coisa alguma, tá? Ou ele não fez coisa, ou ele fez coisa nenhuma. Ele fez coisa alguma, ou ele fez coisa nenhuma. Eu não posso falar bem assim, ó, ele não fez coisa qualquer. Essa construção é errada. Observe o exemplo. Ele entrou na sala sem qualquer incômodo. Isso daí é incorreto, tá? Ele entrou na sala sem qualquer incômodo. Qual é a construção correta? Ele entrou na sala sem incômodo algum. Isso daí sim é o correto. Qualquer e quaisquer pode assumir valor pejorativo quando vier. O que é pejorativo? Tá? Uma espécie de maldade. Antecedido de determinante, especialmente artigo indefinido. Uns, uma, umas. Exemplo, senti-me um qualquer em sala de aula. Tá? Esse qualquer aqui tem o quê? Tem um determinante, tá? Que é uns, uma, umas. Se você observar, ó, esse qualquer tem valor pejorativo. Posposto a um substantivo. Aí o que acontece? Não passava de umas patricinhas quaisquer. Tá? Então, se você observar, ele está sendo utilizado de forma pejorativa. Tá? Então, não esqueça dessa definição. Então, qualquer e quaisquer pode assumir valor pejorativo quando vier antecedido de um determinante. Tá? Quando tiver um determinante aqui, ó, especialmente artigo indefinido. Tá? Só voltando aqui, especialmente um artigo indefinido. Uns, uma, umas. Ok? Aí vamos seguir adiante. As formas de segunda pessoa indicam proximidade da pessoa com quem se fala ou se escreve. Observe aqui. Essa foto que tens na mão é antiga, tá? Aqui no quadro comigo. Olha só o que vai acontecer. A utilização do esse, do este e do aquele vão se dar de três formas. Tá? Hoje nós vamos ver apenas a primeira forma dessa utilização.
tá ok? Então, a utilização do esse, do este, do aquele, vai se dar de três formas. Primeira, em relação às pessoas, ou melhor, em relação ao espaço. Segunda, em relação ao tempo. E terceira, em relação ao contexto, tá? Em relação às pessoas dentro do próprio discurso, ou seja, para manter a coesão textual. Primeiro, nós vamos ver o quê? A utilização do este, do esse, do este, aquele, em relação ao espaço, tá? Nós vamos ver em relação ao espaço. Quando tiver em relação ao espaço, nós vamos falar sobre proximidade das pessoas do discurso, tá? Quando ele me der a ideia de proximidade das pessoas do discurso. Como é que isso vai acontecer? Ó, uma relação espacial. Para poder entender isso daqui, a utilização do esse, o este, aquele, em relação ao espaço, ou seja, proximidade das pessoas do discurso, nós vamos ter que fazer um outro esqueminha, tá? Nós vamos ter que entender quem são essas pessoas do discurso e a que pessoa do discurso, cada pronome relativo vai se referir. Nós vimos lá no início, tá? Mas vou colocar aqui detalhadamente. Tá? Então nós vamos ter o quê? Ó? Vamos ter o demonstrativo, este. O este, esta, estes, estas, isto, vai se referir sempre à primeira pessoa. Tá? Ele se refere sempre à primeira pessoa. Tá? Seja do singular, seja do plural. Mas ele se refere sempre à primeira pessoa. O que vai acontecer? O este vai ser utilizado em relação à proximidade das pessoas de discurso quando esse objeto, esse ser, estiver perto de quem? Estiver perto da primeira pessoa e longe da segunda pessoa. Ou seja, a mesma coisa que eu falei assim, ó, perto de mim, longe de ti. Perto de mim, longe de você. Ou seja, perto da primeira pessoa, longe da segunda pessoa. Tá? Então, o este é utilizado em relação ao espaço, ou seja, proximidade da pessoa de discurso, quando este objeto estiver perto da primeira pessoa, longe da segunda pessoa. Observe esse exemplo que está aí com vocês. Está falando bem assim, ó. Cadê? Ele não está aqui, mas eu vou colocar aqui para você. Ó. Observe esse exemplo. Esta foto é de minha mãe. Ele está falando com alguém dentro do discurso, né? Está falando com uma segunda pessoa, e aí ele fala bem assim, ó, esta foto é de minha mãe. Quando ele utilizou esta, o que você consegue entender quando ele utilizou esta? Você consegue entender que esta foto sobre a qual ele está falando está perto dele e longe de com quem ele está falando, ou seja, perto da primeira pessoa e longe da segunda pessoa. É a mesma coisa que eu falei, esta foto que está aqui na minha mão, essa foto que está comigo, é da minha mãe. Tá? Ou seja, o este em relação ao espaço, ou seja, as pessoas de discurso é utilizado quando o objeto sobre o ser sobre o qual se fala está perto da primeira pessoa e longe da segunda pessoa. Tá? O este e suas derivações, o este, neste, deste, tá? Todos são utilizados dessa forma em relação às pessoas do discurso quando estiver falando sobre proximidade espacial. Este, quando o objeto estiver perto da primeira pessoa e longe da segunda pessoa, ou seja, perto de mim, longe de ti. Agora, quando esse objeto estiver perto da segunda pessoa e longe da primeira pessoa, eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar o esse. E quando é que eu utilizo esse? É justamente o contrário do este. Ó. Perto da segunda pessoa, longe da primeira, tá? Então este
O esse está perto da segunda pessoa, longe da primeira pessoa. Observe esse exemplo agora, ó. Essa foto aí é de meu pai. Então, quando eu utilizei o esse aqui, o que foi que eu pude concluir? Que esse objeto sobre o qual ele está falando está perto da segunda pessoa e longe da primeira pessoa, ou seja, está perto de ti e longe de mim. Ó, perto de mim, longe de ti, perto de ti, longe de mim. Então, só para fixar, este perto da primeira pessoa, longe da segunda pessoa, perto de mim, longe de ti. Esse perto da segunda pessoa, longe da primeira pessoa, perto de ti, longe de mim. Tá? Então, a proximidade espacial é isso que nós temos que saber por enquanto. Aí também nós temos quem? Nós temos a utilização do aquele, tá? Então o aquele também vai aparecer aqui. Então nós vamos ter a utilização do demonstrativo aquele. Quando é que eu vou utilizar o demonstrativo aquele? O aquele vai ser utilizado quando estiver longe da primeira e da segunda pessoa, tá? Então aquele vai ser utilizado quando esse objeto, tá, esse ser, estiver longe da primeira e da segunda pessoa. Como é que isso vai funcionar? O aquele está se referindo à terceira pessoa, tá? Agora quando eu falar bem assim, ó, aquela foto é de minha aquela foto é de minha irmã. Quando eu utilizei aquela, o que eu pude concluir? Que o aquela se refere a um objeto que está longe de mim e longe de ti, ou seja, longe da primeira e longe da segunda pessoa, tá? Ou seja, longe das duas primeiras pessoas do discurso. E se refere a quem? A terceira pessoa do discurso, tá? Então, só para relembrar, esse, segunda pessoa do discurso, este, primeira pessoa do discurso, aquele, terceira pessoa do discurso. Em relação ao espaço, tá? Ou seja, a proximidade da pessoa, as pessoas do discurso, ele vai ter três utilizações. Primeiro eu utilizo quem? O este, que se refere à primeira pessoa, o objeto, ou seja, está perto da primeira pessoa, longe da segunda pessoa. Esta foto é de minha mãe, então esta se refere a algo que está perto de mim, longe de ti. Nós temos o esse, que se refere a algo que está perto da segunda pessoa e longe da primeira pessoa. Essa foto aí é de meu pai. Então, com isso eu posso concluir que esse objeto está perto de ti e longe de mim. E nós temos o aquele, que é utilizado quando o objeto a que nós falamos, a que nós nos referimos, está longe tanto da primeira pessoa e da segunda pessoa. Tá? O exemplo, aquela foto é de minha irmã. Tá? Então, o objeto está longe de mim e longe de ti. Tá? Então, essa é a correta utilização dos demonstrativos. Esse, este e aquele, que são os demonstrativos que interessam para as provas da Fundação Getúlio Vargas, que ela vai pedir de você a correta utilização deles. Mas ela pede em relação à utilização no espaço, ou seja, da proximidade das pessoas de discurso, ela não vai pedir isso não. Ela vai pedir em relação à produção textual, em relação ao contexto, a utilização dentro do contexto, lá dentro do texto. É isso que ela vai pedir. Mas por que eu estou falando isso daqui? Porque lá nas questões ela vai simplesmente pegar todos esses conceitos da utilização dos demonstrativos, esse, este e aquele, vai fazer um bolo entre eles. E para responder corretamente, você vai ter que saber quando utilizar em relação ao espaço, o esse, quando utilizar em relação ao tempo e quando for utilizar em relação à coesão referencial, à coesão textual, tá? Então, para encerrar essa nossa aula de hoje, é só, tá ok? Aí na próxima aula, tá ok? Que o nosso cronograma de gravação está sempre para toda quarta e todo sábado, tá? Então, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a utilização do esse, do este e daquele, porque para a prova da Fundação Getúlio Vargas em relação ao referente textual, são eles que vão nos interessar, tá ok, pessoal? Então, por hoje é só, tá? E como eu sempre falo para vocês, estudem, senão vocês vão esquecer tudo que foi dito aqui, tá ok? Até mais, até a próxima.